Boa noite, chat. E aí, Adriel? Domingão bom, né? 16 de março. Marca hoje o retorno de One Piece nesse canal. Depois aí de muito tempo, né? Sem live de mangá e leitura por conta da Twitch. Ah, Shine, você conseguiu resolver o problema? Não, não consegui ainda não. Ainda falta uma cacetada de hora aí, né? Mais de 250 horas ainda falta pra resolver. Eu acho que você foi burro, né? Com todo respeito em usar o Prime agora, e aí você não viu a animação, já que eu tô com a tela tapada. Então não foi muito inteligente da sua parte. Mas muito obrigado pelo Prime novamente, né? Achei que você tinha usado aquele dia, mas beleza. Valeu aí. Enfim, ignorando essa porra que fez eu quebrar meu raciocínio, hoje marca o retorno de One Piece aqui no canal, né? Retornando as leituras. Apesar que ela não vai ficar salva com destaque, né? Ela fica salva por 30 dias só, né? Nesses 30 dias eu tenho que salvar de qualquer jeito, senão. Não salvar, né? Transferir para outro lugar, senão ser deletada, né? É assim que funciona. Então, mediante isso, eu consigo ainda fazer lives de leitura, mas não esperem que eu spame isso, né? Acho que eu vou continuar dando foco nos animes por enquanto. Live de leitura uma vez ou outra aí, até resolver esse problema, né? Quando eu tiver como salvar as coisas, tiver mais paz pra fazer isso, aí de boa. Como dizer, quando acabar esse daqui, eu já vou ter que correr pra transferir isso aqui pro YouTube, pra poder salvar essa live. A merda. Hoje tem 3 capítulos pra ler, já acumulou 3 capítulos desse período que, né, eu fiquei sem trazer live. O que por um lado é bom, porque vai ser 3 capítulos, ótimo, né? O outro lado pode ser ruim, porque eu não sei qual que vai ser, como é que vai ser os capítulos, né? Pode ser que seja uma bosta os 3, vai saber. Mas de todo modo, ainda é positivo, né? A livezinha vai ser só de One Piece, provavelmente por conta disso. E uma coisa que eu já falei, né? Mas lá no YouTube, lá no servidor, quando as coisas normalizarem aqui no canal e voltarem a ter as lives de One Piece aos domingos, né? Eu devo dividir o tempo, né? Que geralmente eu dividia o tempo de One Piece, né? O capítulo novo de One Piece com alguma outra coisa, né? Já foi Tokyo Revengers, já foi Hunter x Hunter, né? E agora vai ser Bleach. Deixar desse setado essa porra pra poder sempre ter live de Bleach domingo. E aí, mesmo que não tivesse One Piece, você teria Bleach aí, né? E assim eu avançaria na leitura facilmente. Eu planejo fazer a dobradinha do Big Trio. E é isso, né? Acho que para esse começo, basicamente isso. Vamos com os senhores aí? Estamos no processo ainda de transferir as coisas, né? Pra ter noção, eu já posso até falar as obras que já estão meio que salvas, né? É real, não tá salvo, né? No YouTube nunca é nada salvo, né? É porque ou é tirar da Twitch e ser apagada, e é isso, né? E perder pra sempre, ou foda-se, né? Por exemplo, Sakamoto Days, né? Que eu comecei testando com ele, tá lá, as duas lives estão lá. Eu devo retornar Sakamoto Days também em algum momento futuro, né? Próximo. As lives de leitura aleatória são 4 VODs, eu só postei o primeiro, né? Porque eu tenho que editar os outros 3 e isso vai deixar eu ter que fazer isso aí mais pra frente. Então, no momento ainda eu tô editando atualmente as de Tokyo Revengers, né? E até o momento eu já editei 4 VODs, já estão upados no terceiro canal e programados para sair mês que vem, né? Mas por hora ainda não vão sair, obviamente, né? Eles têm prazo certinho para sair. Mas eu não devo focar em outras coisas além de toque, né? Eu devo continuar editando e fazendo render, né? Essa porra. Então pode atrasar algumas coisas. Tem caixa, me perguntaram, ah, você dropou? Tem caixa? Não, tem caixa não foi dropado, nenhuma obra foi dropada. A única obra que tá, na teoria, foi dropada é Boku no Hero. Isso quer dizer que você vai ver Kimetsu? Não sei.
Talvez, talvez não. Por enquanto não descarto. Beleza. Tem caixa novamente, né? Tem caixa, ele vive um problema semelhante a Shumatsu, né? Preciso encaixar em um momento específico e tem que ser uma luta de uma vez. No caso do chamado, eu tenho que esperar sair os cabeças para juntar e encaixar. No caso de Tenkaichi, não preciso disso, né? Já tem vários capítulos já, acho que deve ter pelo menos umas 3, 4 lutas completas que eu poderia trazer. Mas aí falta um pouco de vontade e falta espaço para encaixar, né? Porque geralmente ou eu quero fazer alguma outra coisa ou ler alguma outra coisa, né? E aí ele fica meio escanteado. Depende da minha vontade, inevitavelmente vai ser isso, mas não significa que o Tenkaichi vai ser desprezado, até porque recentemente ele foi muito bem no terceiro canal, né? Deu atenção do pessoal legal, o pessoal comentou bastante, então eu acho que Tenkaichi deva ser, né, algo que eu vise mais no futuro próximo, né? Caixa Kuta é outra obra que tá parada por enquanto, sem saber quando que volta. Não parei, não devo parar, eu fiquei meio tiltado com aquele último arco que eu li, isso deu uma leve desmotivada, mas eu devo voltar também, né, o quanto antes. Já teria voltado com ele, inclusive, né, que rolou, né, quando eu pensei em fazer Bleach, eu fiz Bleach, aí na semana seguinte eu pensei já preparar duas coisas, né? O retorno de Tower of God e o retorno de Gachakuta. E aí deu problema com a Twitch. E aí foi pro caralho. E me atrasei tudo e eu tenho que me reorganizar agora, então por isso, né, que tá atrasado essas porra. Paciência, né? Mas enfim, os 3 VODs de tanto de Tenkaichi quanto de Gachakuta estão salvos no terceiro canal, né? Já saíram até no terceiro canal, então enfim. Tá começando a sair também lá, né? Os Boku no Hero, né? Vão sair todos eles, todos até o final, até porque por mais que eu despreze e atualmente ele esteja com status de obra dropada, né, pra mim, vai sair todos os 16 porque deu trabalho fazer essa jornada inteira, né? E só momentos legais, apesar de tudo. Então vão sair completinhos lá. Até dia 30 de março, né? Final desse mês deve sair do último, né? Então deve ser praticamente todo dia, né? Vai sair todo dia, na verdade. No meio disso vai começar a sair outras coisas, tipo Fairy Tail, né? Eu já editei os vozes de Fairy Tail, todos os 5. Então eles devem sair mesclando ali com o Boku no Hero, juntos, já estão upados também. E chegamos nele, né? Depois que a gente passar o... Aliás, na verdade tem antes de ter... Quando a gente termina o Boku no Hero vem o One Punch Man, né? Tem aquelas porra também. O One Punch também tá upado, todinho. E depois de passar o One Punch, a gente entra naquele negócio, né? Do Cyber, que enchendo no saco, né? Por causa de Hunter. Evidente que eu não iria deixar de upar Hunter, né? Até porque eu acompanho a parada e aí é uma das leituras mais antigas do canal. Então, sim, Hunter vai ser, né, salvo no canal. Já está todo upado, inclusive, deve sair provavelmente mês que vem. Tá tudo, né? Tá tudo upado, sim. Vai até o 16. 16, 19, né? Jogando cartinha com a mulher, parte 4, né? Famoso negociação. Os 19 VODs estão aí upados, né? No começo é cantada muito tapada, depois fica mais de boa de acompanhar. Aí vem Shumatsu, né? Shumatsu também já foi todo upado no canal. Todas as lutas que eu vi até o momento, né? Tá tudo salvo no canal já. Vou fazer uma thumb só desgraça. E atualmente estou reupando o Tower enquanto eu falei que eu tava preparando o retorno de Tower, né? Mas já upei metade do bagulho, 13 VODs. E tem que terminar de upar o restante, né? Dos 22 VODs de Tower of God, né? E sim, já era pra ter retornado, enfim, paciência. E vai ficar intercalando entre essas obras que estão com a tela toda tampada com obras que já tá com a tela mais de boa de acompanhar. Mas eu sempre falo, eu sempre afirmei que o ideal para você acompanhar a leitura comigo não é ficar, sei lá, olhando no telefone só normal ou apenas na aba do PC assim, foda-se, né? O ideal seria o pessoal ou ter o mangá físico do lado para servir de base, para não perder a leitura de onde eu estou olhando, né? Ou mesmo eu a página aberta no lado, no digital mesmo, você ter ela de base de relance assim para você entender o que eu estou vendo, né? E querendo ou não, vai ter coisa na tela. Se vai ter muita coisa que nem era no passado, que eu tapava a tela toda, ou quase isso, ou se vai ser só a tela transparente, ainda atrapalha um pouco. Então é muito mais fácil ter ali
de guia, alguma coisa, né? Enfim, né? Paciência. Não vai mudar nunca. E é isso. Essa é a situação do canal. Tem vídeo pra sair até 11 de maio, até o momento. E deve, em algum momento, começar a sair 2 vídeos por dia, né? Mas é, vídeos até 11 de maio já. Bizarro, né? O terceiro canal. O segundo canal tem vídeo pra sair até junho, pô. Isso que eu parei de postar lá, né? Parei de mexer com os vídeos, com os VOD de jogo. E aí comecei a mexer nas leituras. Senão eu consigo fazer sair mais coisa, né? É foda. Muita coisa, cara. Nossa senhora. Quanta coisa eu já mexi. Vocês têm noção, velho? Porra. 2.000 horas praticamente. Era quase 1.800, cara. 1.800 horas. Reduzir pra 100. Insano, cara. Inacreditável, moleque. Vai se fuder, não tem condição, velho. Só as leituras de One Piece é metade do tempo, é 50 e poucas horas. Só One Piece. Só essa porra. Tinha que deixar o negócio desse tamanho, tá ligado? Apagar o restante de tudo, foda-se, né? Eu, como não quero apagar, eu tive que transferir. E aí, transferência é aquela coisa, né? Ou você faz transferência de uma plataforma para outra, o que é lento, ou você baixa e reupa. O que também é lento, não baixar, mas reupar, de qualquer forma. Que o VOD longo, o YouTube é fogo no cu, né? VODs mais curtos, ele até faz o renderizar mais de boa. Agora, você vai upar uns bagulho de 2, 3, 4, 5 horas, rapaz, ô bicho chato. Enfim, né? Alegria, né? Tem que ser assim. Superar os problemas e aí a gente volta na normalidade, né? Mas eu espero o quanto antes. Bom, vamos lá, vamos voltar para One Piece, né? Já abri aqui a Shueisha. Mangá Plus. E meu mal também, né? Capítulo 1140, se eu não tô ficando louco. O Matsu no Valkyrie 3 saiu. Eita porra! Ó, vai finalmente sair a luta mais braba. Meu Deus, que fizeram com o Hades? Que isso, porra? Que porra é essa? Meu amigo. Ah, que desgraça que fizeram com a cara dele. Nossa senhora. Bom, eles animaram errado aqui. Da cara dele não é assim, não. Com certeza eles erraram a expressão do boneco, porque não é impossível o rosto dele ser assim. Lu. Não, tomara que seja só no bagulho de apresentação, né? No posterzinho, né? Porque puta que pariu. Se for assim no anime, fodeu, né? Ai, por que eu fechei, porra? Pedaço. Certinho. Rapaz, olha quem apareceu. Mangá, leitura. Ovo. 140. Vou de bola. Foi demais. Vamos lá então. Capítulo 1140, Scopper Gaban. Né? O famoso lá, o Piratas Roger, né? Tô ficando louco. E temos o Uzu com a mina mais surtada do ano. Engraçado que ela foi capturada pelo Uzu, a ult no caso. Estranho, né? Eu tô ligado que não prenderam todos, né? Aparentemente.
Mó esquisito isso, eles não devem se ajudar, porque estão tudo fodido. Enfim. A peregrinação de Yamato, querido demônio representado de Super na Colher de Ouro, o M26. Ult, se algo acontecer com Peitan, voa até os confins do inferno para espancá-los até a morte. Talvez o Gione foi capturado por ele e agora ela tá meio que se passando por isso daqui por causa que pra poder ajudar ele, libertar ele, algo assim, né? Não sei. Temos os próximos capas de episódio, né? Por que precisamos roubar a chave de você, Osan, famoso, né? Vamos dê logo. Yashi, o que você tá fazendo? Não consegue, né, Moisés? Desgraçado! Fala do vida, filho da puta! Fala do vida! Luffy! Meu pai é um pirata. Aliás, é um ex-pirata que bate de frente com os guerreiros de Elbaf. Errou. Hã? Ele tenta várias vezes. Tchum, 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 tchum. Hã? É. Qual é, Ossan? Só quero levar isso pro Loki. Pra que eu possa voltar pro banquete. É só roubar a chave de mim, ué. Deixa comigo. Errou. Ele tá usando o hack. Tome. Rapaz, deu uma chavada nele. Calma aí, Ashin. Não pode ser, Luffy. Oh! Você tem um belo chapéu de palha. Claro que tem. Acho que ele deve ficar melhor em você do que esse capacete. Olha só. Ele quebrou. Ah, não quebrou não. Acho que ele tivesse quebrado, porque eu olhei aqui e tava tapado os chifres, né? Claro, afinal, o tesouro que estou guardando pro Shanks. Agora me dê logo a chave. Guardando? Ele não te deu? Mas que mão de vaca. É engraçado, pô. Acho que o Luffy nunca pensou o que faria se ele devolvesse o chapéu de palha, né? E aí, como é que faz? Ah, o Queen já tá nele, né? Ele é o Luffy, né? O Mugiwara no Luffy, né? O Luffy do chapéu de palha. Se ele entrega o chapéu de palha pro Shanks, ele vira o quê? Só o Luffy agora? O bando do chapéu de palha vai fazer o quê agora? Vai deixar de ser de bando do chapéu de palha? Faz o quê? Foda, né? Idiota, não é isso. Não chama o Shanks de mão de vaca quando você nem sabe direito as coisas. Tá vendo? Luffy fica putaço, triguizado quando alguém ofende o Shanks na frente dele. Isso daqui é desde pequeno, né? Impressionante. É o pai do homem, não tem o que fazer. O Mo tá na fuça, né? Game, moleque, você não cala a boca mesmo, né? Crack. Né? Machadas. Azul taqueiro. Treme. Luffy, desvie. Ó. Os outros têm que tancar a porrada, né? Não fudeu, hein? Rapaz. Cortou até o metade do castelo ali na torre. Crack. Ele tem um belo bando. Ah! O Luffy ativou o Nika, foda-se. Bora pra cima, Zoro. Sim. É óbvio que ele fez um machado também, né? De fato, a forma branca. 2x1 na porradaria com o velho. Do bando do Roger. Prepare-se, lá vamos nós. Eu me rendo. Isso aqui é muito Oda, né, cara? Tá tirando com a nossa cara, velhote. Não precisa ficar tão sérios, era só uma brincadeira. Se você tentou matar a gente, esse papo de brincadeira não vai colar. Relaxa, vocês não morreram, então tá tudo certo. Ele tem um ponto, pô. Bem, vocês conseguiram a chave que tanto queriam, tá? Luffy Tazou, pessoal. Na verdade, ele é o Code. Não pra essas coisas. Quando vocês forem sair da ilha e Elbaf ainda estiver inteira, venham me ver novamente. Rapaz, que interessante. Porque eles já sabem que vai dar, eles já sabem que vai dar alguma merda gigantesca. É, considerando que eles sabem que eles querem libertar o Loki, né? Então já presume que vai dar muita cagada mais pra frente. É interessante ele querer manter o segredo agora. Por que a gente faria isso? Eu nunca mais quero te ver na vida. Isso mesmo, idiota. Valeu por nos dizer onde está a chave.
Nós nunca mais vamos te ver. E Shanks, acha mesmo que eu vou confiar nele tão facilmente? Verdade. Bem, faça o que quiser com ele então, Gabançã. Professora, professora, professora! Olha, vem cá. Vem ver isso. Olha pra cá. O que foi? O que tá acontecendo? Há um pássaro, um pássaro. Tem um pássaro ali, pássaros. São algo raro de se ver. É um pássaro estranho, bem estranho. Um pássaro estranho. Onde? No mundo do sol. Eles têm até uma escola. Estão nos dando de bandeja. Vou fazer a invocação. Certo. Oh, o Shonks, chat! Lançou a pentagrama satanista. Tá bom. Ih, rapaz, invocou mais alguém. Acho que são duas pessoas. Zu. Sim, saquei. Não me importo de ir, mas. De onde vamos partir? Onde está o abismo? Porra, é essa? Tipo assim, não era pra termos um tempinho? Para pelo menos trocarmos de roupa e tal? Pode nos dar uma hora? Além disso, enfim, deu aquilo lá. O problema da comida, não vamos deixar deuses morrer de fome, né? Alô? Hã? O sinal tá ruim. Cavaleiros de Deus, família Shepard. São Somers. Que problemático, o cara tem uma cabeça de dinossauro, que porra é essa? Na verdade parece aquele dragão chinês, né? Eu estou atrasado, eu estava meio sonolento. Para onde eu tenho que ir mesmo? Cavaleiro de Deus, família Timoshifo, São Hillingham. Tá, invocou mais dois maluco doido aí do. Né? Dos Cavaleiros de Deus, né? Hã? Gunko? O que você está fazendo na minha casa? Que? Trunks? Que? Estamos em Elbaf. Que? Tinha que ter trazido até o sofá do meu quarto junto, hã? Nossa, então esse é o País Gigantes, é enorme. Apenas um seria o suficiente, porque quero dois. O que o senhor tem que voltar, comandante? Tenho? Ordens de cima. Então foi por isso, hã? Bem, a Terra Sagrada está numa situação crítica no momento. As coisas estão uma loucura desde o Levely. Será bom ter você por lá, Chonks. Agora conte pra gente qual é a situação da missão. O que estamos fazendo num país tão fodido? Devemos visitar o túmulo do Harold? Ok, ok. Doin. Tá, o design dele é, enfim, nobre mundial, velho, né? Velho. Então você quer que a gente sequestre os pirralhos e leve para a Terra Sagrada. É isso. Mas, bem, chamá-los de pirralhos não muda o fato que são grandes demais para caber num saco. E aqueles que não possuem a marca não podem passar pelos pentagramas do abismo. Vamos ter que transportá-los por navio. Mas, fala sério. Com seus poderes, vocês podem transformar isso num jogo. Tá? E acabou o capítulo. Ok. Já pararam pra pensar que talvez o velho não treine o Luffy, mas ele também pode até treinar o Zoro? Especificamente assim? Porque ele parece o seu tipo cara que poderia fazer isso na minha cabeça. O Rayleigh, ele treinou o Luffy de fato, né? Então eu não ficaria surpreso se rolasse isso com o Zoro, né? Porque, sei lá, na minha cabeça o Luffy não tem que passar por mais treinamento, né? O próprio Zoro também não teria, de todo modo. Mas eu acho, por exemplo, que atualmente, o Zoro atual, ele, por exemplo, ele tá na minha cabeça, até porque eu nunca vi o Mihawk lutando sério, ele tá próximo do Mihawk, mas eu não acho que ele tá no mesmo nível ainda. Ah, ele derrotou o King. Ah, mas não sei o que lá, bateu, machucou o Kaido, os caralho. Ele ainda não tá no nível do Mihawk, na minha visão, né? O Mihawk ainda tá lá no topo, né? Considerando que o Mihawk, na teoria, tem a força do Yonko, correto?
E ele não derrotou o Kaido, ele derrotou o King, correto? Então ele teria que estar batendo de frente com o Kaido. O Zoro ainda não tá nesse nível, querendo ou não. Então por isso talvez o Zoro pudesse, né, dar uma treinada diferente, conseguir uns estilos, umas técnicas novas, né? Porque espada nova ele já ganhou, não precisa de espada nova. Eu acho que ele poderia ganhar umas técnicas diferenciadas lá. E querendo ou não, ele estudou bastante, né, 2 anos lá com o Mihawk. Então ele já sabe muito do Mihawk. Eu não duvido que o Mihawk tenha mostrado tudo que ele sabe pro Zoro. Até porque não seria muito inteligente fazer isso, né? Mas eu acho que o Zoro mostrou tudo o que ele sabia até aquele momento pro Mihawk. Então o Mihawk já conhece já bastante do Zoro. De lá pra cá ele foi desenvolvendo coisas novas que o Mihawk não sabe. Num confronto futuro entre os dois, eles não, obviamente, vão não conhecer tudo um do outro, mas eles já têm base de muita coisa. Então já se conhecem bem, por causa desses 2 anos treinando junto, né? Então, acho que seria uma vantagem pro Zoro se ele, né, desse uma treinada legal, com uma galera, tipo, muito foda assim também, né, pra dar uma auxiliada nele, né? Não sei se você vai querer fazer esse tipo de coisa, mas se fosse pra escolher um personagem que eu gostaria de ver treinando, né, por isso é ele. Mas aí, ele vai ficar treinando muito tempo? Não acho que ele vai ficar treinando muito tempo, né? Mas sempre bom lembrar que tempo é relativo dentro de Elbaf, né? O treinamento dele ainda aí dentro pode ser, tipo, gigantesco, mas no momento que ele sair de Elbaf, o tempo é diferente, né? Daí ele pode, sei lá, passar meses treinando dentro aí e passar só algumas semanas no mundo de One Piece lá de fora, tá ligado? Eu não sei como é que funciona ainda esse sistema de tempo dessa ilha, tá ligado? Enfim, a ver o que vai acontecer. Mas se fosse pra eu escolher, né, um personagem que seria interessante de ver, seria ele, né? O Luffy, na minha visão, ele não tem que fazer isso mais, né? Ele já tá no seu ápice. Ele pode, sei lá, bufar o seu ápice, mas eu não quero ver ele bufar com treinamento. Eu quero ver ele aprimore apenas maestrando o que ele já tem. E para maestrar o que ele já tem, é só ele lutar. Nem ele já fez ali com os outros guias dele. Eu entendo que ele tira técnicas novas do rabo, mas consegue entender que narrativamente falando, essas técnicas, muito provavelmente, boa parte delas já são coisas que o Mihawk já viu. Tô pensando em ter tipo um trunfo para uma luta final, tá ligado? Uma parada que ele vai perceber treinando apenas com um cara diferente do Mihawk, com um estilo diferente, que às vezes até guia o Zoro a compreender até um estilo mais próprio dele, né? E o estilo de Santoryu dele, de Três Espadas, já é muito único, mas ao mesmo tempo, eu não sei se ele já é, tipo, exatamente o estilo próprio dele, corretamente, assim falando. E ele só desenvolveu o grande poder que ele tem com Haga e os caralho, depois do treinamento com o Mihawk, né? Eu não sei até onde isso é apenas ele imitando o Mihawk, né? O que ele aprendeu com o Mihawk, ou o que é realmente puro dele, né? Tudo bem, de fato, ele aprende novas técnicas, ele tira técnica do cu o tempo todo. Mas eu gostaria de ver algo assim. Daria um tom legal, um desenvolvimento maior, porque o Zoro não teve tanto desenvolvimento assim como deveria em um ano, né? Todo respeito, né? O pessoal sempre fala que o ano seria o arco dele, e no fim foi mais um arco do Luffy. Eu tô errado pensar assim? Não tô, né? Ele teve alguma desenvolvimento, ele ganhou uma espada nova, tá ligado? Eu ainda acho que não deveria ter perdido a antiga, mas ele ganhou uma espada nova. Ele aprendeu a controlar a Emma, né? Uma espada pelona, da porra do Oden, forte pra caralho. Muito quebrado, de fato é. Agora, não custa nada, né? E aí o arco de treinamento dele não existiria. Seria só um subterfúgio narrativo, né? Apenas dentro do contexto dessa ilha, como é um tempo diferente. Que nem a sala do tempo de Dragon Ball. Ele treinaria aí. Pra ele seria muito tempo, e quando ele saísse, não teria passado muito tempo. Simples assim, na minha cabeça. Ah, enfim, né? Vamos avançar pro próximo aí. Falei demais. Mas se não for, tipo assim, se for pra escolher um personagem pra ter, seria ele. Eu não quero o Luffy treinando de novo. É isso que eu tô falando. Ele já acabou de sair. O pessoal, acho que o pessoal esqueceu desse detalhe, né? Arco passado, obviamente foi o Egghead, mas o ano ainda é muito recente. Você pula o Egghead e já volta para o ano, correto? Em um ano teve um puta arco gigantesco para ele treinar lá. Ele ficou preso uma caralhada de capítulo, né? Todo o pedaço ali do segundo ato de um ano é basicamente sobre ele preso, treinando lá para fugir daquela prisão, para aperfeiçoar o hack dele e aprender o Ryu.
É sobre isso aquela porra ali, aquele segundo ato, basicamente. Então não, o Luffy não precisa ficar treinando mais, sabe? Não precisa, chega. Agora, melhorar a coisa agora na prática, na luta, tá ligado? É assim que tem que ser. Um de 141. One Piece, capítulo 1141, Mulheres Mais Velhas. E aí temos agora o ponto de vista do arrombado do Ruzu. Ah, então aqui é o Pejone, né? Talvez. Acho que é isso, né? A Peregrinação de Yamato, querido demônio representante suplente da colheita de ouro, volume 27. Estou tão frustrada que não consigo parar de chorar. Andei por todo aquele castelo enorme, só porque achei que teriam diamantes gigantes, ouro, pérolas. Ah, espera aí, Namitazo. Esse tipo de conversa é perigosa. Esse era o meu único objetivo. Eu não tenho interesse nenhum nesse tal monstro chamado Loki. Loki? Diamantes? Relaxe, não é nada demais. Foquem em descansar, relaxem e durmam. Namitazo, não é muito bom ficar falando essas coisas. Ah, queria um tesouro. Namitazo. Rapaz, corajosa da Nami ficar sentada nesse lugar aqui, ó. Meio perigoso, né? Se ela cair, ela morre, né? Pela árvore do tesouro, Adão. Tem mais coisas para ver do que eu imaginava. Basicamente, estamos vivendo nos galhos dessa árvore gigante. Casas. A árvore Adão é essa daqui, né? Aqui as casas ficam nos galhos e tal. Cada um desses galhos tem uma história. Tem muita história, perdão. Nossa, qual é a história daquele ali? Muito tempo atrás, na ponta daquele galho, tinha uma vila chamada Haugen. Certo dia, um raio atingiu a vila e ela pegou fogo. Porque quando os galhos ficam velhos, não tem como apagar o incêndio. Para impedir que o fogo alcançasse os outros galhos, precisamos cortar a parte do galho que tinha a vila em chamas. Aí é foda, hein? História trágica pra caralho. Essa deve ter sido uma decisão dolorosa de se fazer. Pelo jeito, até mesmo Adão envelhece. Esses talvez sejam os pontos fracos de Elbas. Fogo e raio. Fogo e raio, antes você diz, né? Específicos. Vila Oeste, durante o banquete. Rick, Nami, pra onde vocês tinham ido? Rick, o Saf tá bebinho. Imagina se o arco de Elbaf, na teoria, era pra ser o do Usopp, mas acaba não sendo porque ele bebeu demais. Imagina que troll. Cadê o Luffy e o Ho-Ho? Acho que eles devem ter ido dar uma explorada, sei lá. Tá, que é isso aqui? Duro Zero, doidão. Jaru, esse gênio Akui é a nossa navegadora. Ela é linda, hein? Ah, ei, velho tarado, que tipo de mulher você curte? Que tipo de mulher eu gosto, hã? Eu gosto de mulheres mais velhas. Até parece. Tom. Deu um tapão na. Deu um tapão na espada que tava cravado no crânio dele. Não tem ninguém mais velho que você. Jaru-sama. Ei, Usopp, não toque na espada do Jaru-sama. Carado, dói. Será que alguém aí é digno o suficiente para puxar aquela espada? Aquela Excalibur ali? Pare, ele vai sangrar até a morte. Parece que temos aqui um cara podre de bêbado. Olha quem fala. Ué, até o Brook tá bêbado. A cabeça dele tá nas pernas. Que porra é essa? Bom, fazer o quê? Afinal, era o sonho dele vir até aqui. Uahaha. Ele parece estar se divertindo bastante. Hã? Que? Pra onde a guerra de Chan foi? Fratura por compreensão em todos os 4 membros. Esse aqui tem feridas que foram feitas por algo afiado ou talvez por um impacto pequeno e forte feito por algum humano. O que aconteceu? Me conte tudo. Eles são os guardas do portão do castelo, certo? Isso não é normal.
Isso não é algo normal? Ah, isso não, tá certo. Isso não é normal. Não, eu juro que só fui passear por lá para estudar os detalhes para os meus castelos de blocos. Foi quando vi, o portão estava quebrado, os guardas estavam assim. Você tá suando bastante, hein? Hoje tá quente? Encara. Ela não para de me encarar. Vou acordar os guardas e fazer umas perguntas a eles. Não, é melhor deixar eles assim, descansarem. Então eu vou reportar para o Jaro-sama. Não estraga o banquete! Levar algo preocupante assim, sem saber dos direitos e detalhes, pode. Para um banquete onde todos estão felizes, só vai arruinar o clima. Hum. Temos que esperar o Luffy, Tazo e o outro lá voltarem. Se descobrirem sobre o Loki, eu também serei cúmplice. Eu sempre quis que o Loki fosse libertado e deixasse a ilha. O que ele fizer fora daqui não será problema meu. Mas tem um porém, não é bom ignorarmos o intruso que parece com o ruivo. Então ele tomou uma surra, né? Fala logo, você sabe de algo, né? Obviamente. Submundo. Ei, Luffy, você não me falou que as coisas estavam assim por aqui. Elas não estavam assim quando eu saí daqui, né? Derrubaram até os animais. Ei, pessoal, vocês estão bem? Loki, o que aconteceu? Quem fez isso com você? Esse gigante é enorme. É, ele é um gigante, né, Zoro? Ei, Loki, me responda! Ah, ele está respirando. Não use a chave ainda, não foi isso que combinamos, Luffy. Ele não vai conseguir fazer muita coisa com esses ferimentos. Me ajuda aqui, Zoro. Vamos, me ajuda. Aqui. As algemas são feitas de Karasuke. Qual é daqueles animais gigantes aqui também? Luffy, se acalma, não o liberte ainda. Tem um gigante aqui prestes a morrer, precisamos ajudá-lo. Eu não tenho nenhuma obrigação de ajudá-lo. Eu nunca falei com ele, mas tudo que eu ouvi foram péssimos boatos. O que eu sei é um gigante grande como o Oz. E se um gigante grande como o Oz começar a causar problemas, a selva inteira vai estar em grandes apuros. Pera aí. Ei, o que você está fazendo, Zoro? Ah, as feridas e o sangue são reais. Não parece que ele está fingindo. De graça, moleque. Deu um chutão. Desgraçado. Quem você tá? Ele morreu! Se morreu mesmo, então esse era o destino dele. Como você é cruel! Vou destrancar as algemas. Mas vou deixar uma das algemas de Karasuke em uma das pernas dele. Vamos conversar quando ele recobrar a consciência. Beleza, será que é bom chamar o Chopper? A biblioteca fica muito longe. Mas deve ter um médico na vila onde tá rolando o banquete. Mas que ótimo, vamos levar o Loki pra porra do banquete. Né? O que pode dar errado? Se descobrirem que estamos libertando o Loki, vamos ser expulsos daqui. Quando é isso fomos expulsos? Vou chamar o médico. Vamos precisar de carne também, né? Ele não vai se recuperar se eu não comer. Tem carne para dar e vender ali. Nunca mais diga isso. Eles são meus amigos. Ou caçar alguma outra coisa na montanha. Continua sendo carne. É engraçado o Luffy falar isso, né? Mas considerar o Chopper como carne emergencial, né? Seu idiota, não se come amigos. Aí, o Luffy falando que não pode comer amigos. Ouviram, né? Tá bom, foi mal aí. Bom, primeiro eu vou encontrar um médico, deixa ele com você. Pode deixar, hã? Quê? Eu avisei que não ia dar certo. Nuvens, ilha, somem no submundo. Mas nós só precisamos flutuar mais um pouquinho antes que eles sumam. E a Chan pode deixar que eu te salvo. Eles voltaram com tudo, né? Não tínhamos tempo suficiente para usar o teleférico. É uma emergência. Se logo for libertado, estamos ferrados. Mas não tá dando certo, vamos morrer. Foi mal, pessoal, tomei a decisão errada. Mas não vamos te culpar por ter tomado essa decisão pensando no bem de Elbaf. Vamos morrer! Pô. Como não? Fusem! É, o Luffy salvou geral, né? Se tornando balão. Chapéu de palha. Xixi. Põe. Obrigado mesmo assim. Nós sobrevivemos e tivemos apenas ferimentos graves. Se continuássemos caindo nessa velocidade, teríamos morrido na mesma hora. É, conseguimos chegar a tempo. Chapéu de palha, faz o que quiser, só não liberte o Loki.
Eu fiz o roll de contar tudo. Desculpe, Luffy, Tazo. Você não pode confiar no Loki. Ele é ardiloso, cruel e desprezível. É um vilão sem salvação. Nós conhecemos o Loki desde que éramos crianças. Quando ele falava algo que parecia legal, fazia tudo parecer parte de um esquema. Ele é um cara cruel que mataria alguém que era seu amigo até ontem, sem nem mesmo visitar. O Luffy fazendo a cara dele de mentira. Ele é uma ameaça para o mundo. Sabe, é meio tarde para isso agora. Hã? Então, né? Eles meio que já libertaram ele. Ó, fala do Oda desenhando um painel absurdo de foda. E isso, hein? Loki! Hã? Ele não tava desmaiado? Pare! Loki, solte o Rainer. E acabou o capítulo. Cara, bom bonito. Bem bonito o painel do Loki saindo aqui, acordando, né? É, o Loki vai ficar virado no Jiraiya, vai querer destruir a porra toda e descontar a raiva dele, obviamente. Não foi muito bem pensada essa ideia de soltar ele, sendo sincero. Tinha que ter tido uma conversa aí antes. Mas, sinceramente, eu não sei pra onde a direção vai aqui depois disso aqui, né? É bem imprevisível agora. Mas é legal ver o Luffy usando isso aqui, ó. O balão novamente pra ajudar o pessoal. Tudo bem que eles voaram longe e se arrebentaram no chão, de qualquer forma. Mas salvou a vida do pessoal. Certeza que eles vão reclamar disso aqui, né? Cadê a cena dos dois discutindo aqui? Ó. Essa cena aqui, ó. Cena do Zoro questionando o Luffy por causa de tomar uma decisão burra, né? E não muito bem pensada, né? Que é muito comum do personagem. Esse tipo de cena aqui é totalmente normal discutir uma situação, né, que não é tão bem pensada assim, que pode dar uma cagada gigantesca. O América é totalmente normal. Tenho certeza que boa parte do fandom deve ter tiltado com isso daqui. Olha lá, lavar o Zoro questionando as ordens do Luffy, né? Pelo amor de Deus, interprete direito das porra, pelo amor de Deus. É que nem a Nami enfiando a porrada no Luffy por algum motivo, algum personagem batendo nele de vez em quando. Fazer isso com o personagem é questionar a autoridade dele? Não é, porra. A pessoa tem discernimento errado, sei lá, burrice intrínseca da pessoa. Pra não dizer outra palavra, de eu ser banido, né? Eu pensei muito aqui na hora de puxar alguma coisa. Puta que pariu. Mas aqui, ó, os dois capítulos foram legais, né? Mas eu sinto que ele realmente tá dando um tempo legal pra Elfo aqui, né? Ele não tá correndo com nada, se vocês pararem pra pensar. Não sei qual vai ser o tamanho do arco, né? Eu acho que vai ser enorme. Provavelmente a gente vai aguentar aí um tempo, né? Lembra da brincadeira de One Piece acabar em 5 anos? Esquece esse papo aí. Elbaf vai durar uns anos aí. Com certeza vai durar uns anos aí. Talvez não seja tão grande quanto o ano foi, mas talvez não vai ser pequeno não, tá? É o que se espera, inclusive, né? Vai ser um arco enorme. O Tai talvez um terceiro maior arco, talvez segundo. Pode ficar por ali. Eu já tá acabando. Nem fudendo. Ok, eu posso estar errado também, né? E, tipo assim, eu fico olhando assim pra esse momento específico aqui e fico pensando, caramba, vai dar uma merda gigantesca, né? E eles vão descobrir o passado e vai ter o ataque desse pessoal aí do, dos Cavaleiros de Deus e tal. E aí tudo vai virar uma bagunça gigantesca e vai ser sobre isso o arco, né? Eles têm que ajudar o pessoal a salvar as crianças, né? Que estão sendo sequestradas. Então, imagino eu que isso vai levar tempo, né? Por isso que o outro não tá correndo com as coisas. Aí eu posso estar errado. Loki, novo Mugiwara. Todo mundo é novo Mugiwara, né? Todo personagem que aparece agora na história é novo Mugiwara. O próximo aí, pra gente terminar. 142. Olha só, Yamato chegou enfiando-lhe a porrada no Uzu. One Piece 1142. Aquilo que me dá medo. A peregrinação de Yamato. Aqui do demônio representante suplente da Colher de Ouro. Volume 28. Devolva a espada e as garotas. Jaime Hakei. Tome, solado. Pergunta como logo vai caber no navio. Ele não cabe.
Simples assim. Ué, não cabe, eu tô falando alguma mentira? Se ele tivesse como encolher que nem um Chopper, ele caberia no navio. Ele não tem como encolher como um Chopper, então ele não cabe no navio, ué. Ele é maior que a Big Mom. Vocês lembram como é que a Big Mom ficava no navio? Ela já era maior que o navio e já ocupava o espaço inteiro ali do saguão, do convés principal ali, tá ligado? Em pé, no caso. Então não tem que fazer. Socorro, professora! Tem uma cobra enorme no pai da escola, deve ser John Morgan. Depende do fim. Do fim de semana, tipo sábado. E vamos ser devorados. Crianças, entrem na escola rápido. Escola da Morsa, sala dos professores. Péssima notícia, pessoal. Tem mesmo uma cobra enorme lá fora. É uma besta do submundo? O que ela tá fazendo aqui no mundo do sol? Espero que a gente consiga evacuar todo mundo. Professor de matemática, Blade Sensei. Vamos chamar os chefes. Escola da Morsa, diretor Kiba. Mas enquanto eles não chegam, precisamos fazer algo. As crianças estão em perigo. Professora de línguas, bibliotecária, Angie Sensei. Professora, Aegi vai ser devorado. Ah! Mas esse painel aqui ficou estranho, hein? Eu tô errado nesse recolo aqui na scan. Vai da frente. Tome. Uh. Vamos pela demora. Cuidado aí, Kiba. Imatsu Shiken. Tome. Aí eu falo do Saul. Sempre que eu vejo o Saul, eu me recordo do pessoal tiltado que o Saul não morreu, né? E o Oda não fica matando o personagem, fica resgatando. Será que eu fiquei maluco? Mas na minha cabeça o Saul tava vivo há muito tempo na história. Em momento nenhum tinha dado certeza que ele tinha morrido, né? Eu me recordo que ele tinha aparecido em algum momento. Eu não entendi o nível. O pessoal ficou tiltado agora, sendo que ele já tinha sido. Na minha cabeça, ele foi apresentado antes, né? Ele tava vindo lá atrás, e que ele queria se encontrar com a Robin. E aí agora, depois de alguns anos, aconteceu esse reencontro de fato, e aí o pessoal caiu matando sem essa cena. E pra mim, não é problema nenhum, né? Enfim. Que Hã? Diretor? As minhas costas, valeu pela ajuda, Saul. Sem problemas, mas que cobra era aquela? Ah, o Sensei. Antigo membro dos Piratas Guerreiros Gigante, Kiba, diretor. O diretor também era um guerreiro, então os rumores de que Saul Sensei é muito forte, na verdade. Ele era da marinha, né? Que maneiro. Existem monstros daqui desse tipo até no mundo do sol? Não, geralmente só temos animais selvagens comuns aqui. Que enorme. Desculpe, crianças. Acabei assustando vocês. Nada, muito obrigado. Wolf Sensei, o quê? O que foi? O que aconteceu agora? Dentro da escola. Wolf Sensei, o que aconteceu com você? Professor de educação física. Ih, rapaz, tá indo de arrasta, hein? Não se preocupe comigo, as crianças estão bem, hã? Professor, Ilva e os outros começaram a andar para algum lugar do nada. Onde elas foram? Ah, olá, você é amigo do Luffy, né? Ou sim. Luffy fez algo pra você? Tome cuidado, Saul Sensei. Você não deveria tocar nas crianças. É por quê? Onde a Ilva e as outras crianças foram? Pra lá, em direção à praia. Talvez tenha aquela porra daquela habilidade filha da puta, né? Ei, professor, o que tá acontecendo? Eles estão dormindo e não respondem ninguém. Dormindo? Mas vocês não falaram que elas estavam andando? Sim. Eu falei, a seta, filha da puta, essa seta. Eles estão dormindo e não nos respondem. Voltem, para onde vocês estão indo? Toca o berrante, avise todo o país. Iba, não acha que é um exagero avisar o país todo? Saul, estamos presenciando uma situação normal. Olhe para a floresta. Com o quê? Apareceram mais monstros. De onde eles vieram? Agora não pode negar que essa é uma situação normal, certo, diretor? As crianças estão desmaiando. O que está acontecendo? Aguente firme. Por que elas estão desmaiando?
Isso não faz o menor sentido. Acorde, crianças. O que tá rolando? Oh, deixe eu descer. Preciso examiná-los. Sim, por favor. Eu não sei o que está acontecendo. Por hora, temos que parar as crianças e tirá-las daqui. Elbaf, submundo. Acharam mesmo que conseguiriam suprimir o meu poder, apenas deixando uma algema de Karasuke em uma das minhas pernas. Que tolice. Se quiserem salvar Elbaf, remova agora mesmo essa última algema. Logo eu mostrarei a vocês que mesmo neste estado ainda há coisas que posso fazer. Loki, você aí, qual é a dele? E é bom se apressarem, viu? Se eu continuar batendo, em algum momento vou acertar algo. As chamas vão acabar se espalhando e você sabe qual é a fraqueza de Elbaf, certo? É o fogo. Posso destruir todo você. É engraçado que o Loki tem um martelo, né? Para pra pensar a ironia dessa situação. Pare, Loki! Tome. É, deu uns fogaréu louco aí, hein? Tom. Um raio. Quero samba. É um incêndio na ilha, no sul da ilha. Vocês também ouviram aberrante, né? Um incêndio é algo terrível. Temos que apagá-lo imediatamente. Não, agora o Loki tem uma pisada mistura do Loki com Thor. Foda-se. Qual da morsa? Sal Sensei, diretor? Ei, reconheço aqueles monstros. Tem certeza, Anjo Sensei? Questão da aula de hoje. O Loki tem um martelo gigante. Ele vai destruir o mundo? Não, o que vai destruir o mundo vai ser o Nika. Olhem só. E, é muito assustador. Olha aqui. O Loki é ainda mais assustador. Então, obviamente que o mais assustador é o Fenrir. Não estudo das mesas. São fantasmas. O morto-vivo Drag. Tempestade. O dragão do trovão Nidhogg. Jomongand. De desgraça de palavra difícil. Minha mãe. Que é isso, porra? Todo mundo já terminou. Professora, se eu tiver que pensar nesse montão de coisas assustadoras, vou ter pesadelos hoje à noite. Desculpa, Ilva. Mas são nesses desenhos, textos que as personalidades únicas de cada um realmente brilham. Todos vocês têm uma imaginação fértil e se expressam de formas incríveis. Todos aqueles monstros são os desenhos que as crianças fizeram quando pedi que mostrasse aquilo que dá medo nelas. Impossível. Mas será que vai ter um Nika maligno de fato na história? Agora, por causa desse bagulho, né? Você tá criando os pesadelos das crianças e as crianças estão com medo do Nika. Este é o mundo que as crianças mais temem. É, né? A Oda brincando de fazer uns negócios bem pra caralho, uns desenhos diferenciados. Olha o Nika aqui, ó. Dom. Certo, já terminei os preparativos. É uma habilidade desse filho da puta, né? Provavelmente um deve ter a habilidade de criar esses pesadelos e o outro deve ter a habilidade de deixar o pessoal dormindo. Sei lá, vai saber. Bom trabalho, Killigan. O limite de tempo é até aqueles pirrados chegarem no navio. Acho que consegue pegá-los? O amor é algo que machuca de forma mútua. Ei, Gungo, você tem medo de alguma coisa? Do Nika. Tu tem medo do Nika? Ah, mas tu vai ter mais medo ainda depois de hoje. Espere e verás. Ei, caralho. A ironia, né? Dessa situação toda, né? O personagem pode criar pesadelos de volta, em realidade, né? Mas é seu aliado, né? A ironia é que você vai ver o seu pesadelo se tornando realidade de uma forma diferente. O que é Enel mesmo, gente? O Simon tá falando, ele fica falando de Enel, não sei o que é Enel, aquela companhia de eletricidade de São Paulo. Enfim, as coisas estão andando na história, né? Vai começar o porradaria a comer de novo, solto, né? O Loki tá lá, tiltado, querendo ser solto, botando fogo na ilha com o martelo dele, que é irônico porque né, o Thor tem o martelo, mas enfim. E tem essa situação toda aqui, né, com as crianças agora, e esse monte de monstros spawnado, né, enquanto as crianças estão lá marchando e seguindo a seta, né, para serem sequestradas. Será que eles vão... Será que o bagulho em Elba vai ser, sei lá, resolver a treta toda aí, com o Loki e esse troço, aí depois eles vão ter que ir atrás das crianças que vão ser sequestradas de fato, e aí eles vão ter que ir pra algum lugar e a porrada nos nobres mundial?
Pode ser. Depois voltar pra Elbaf de novo? Não sei, né? É porque quando começou Elbaf, eu nunca pensei o que diabo o Oda ia fazer com Elbaf. Porque na teoria é o primeiro lugar que eles vão no mundo, assim, pá. Eles não têm inimizade com o pessoal, né? Eles são aliados, né? De lá pra cá se passaram alguns capítulos, né? A história avançou de uma maneira de boa. Olhando aqui agora, né? E a merda que vai rolar é culpa do Luffy por se meter em, né? Como sempre, em alguma coisa, né? Então, né? É isso e o time ruim de ser ao mesmo tempo junto com essa situação toda aqui, né? Então não sei o que vai acontecer. Mas ainda acho que o Oda tá de boa, não tá avançando com nada, não. Tá bem de boa no andar. Dá pra dizer que é bem o começo. Na minha cabeça não faz sentido vocês falarem que tá quase acabando, né? Pode acontecer uma coisa similar ao que aconteceu com o Enies Lobby e com o Water 7. Pode acontecer. Ah, enfim, né? Eu não acho que ele vai ter um papel pequeno, né? Só se esse arco for de fato pequeno, né? E aí ele for, sei lá, derrotado e preso. Mas eu não acho que o Oda ia jogar esse personagem à toa e foda-se, né? Tem alguma coisa pra ser contada aí. Eu tenho certeza também. Mas é legal. Bons 3 episódios, né? 3 capítulos legais de One Piece. Com isso, estou em dia novamente com a leitura do nosso querido Pirata que estica. Dia 23 tem capítulo, ou seja, domingo que vem teremos lives de One Piece, assim como teremos lives de Bleachizada. Tudo certo. Bem legal. Esse começo tá bem divertido, né? É um começo bem de aventura mesmo, né? E com o Oda ainda brincando do jeito que ele queria brincar, né? Ou você acha que esse painel aqui é o tipo de painel que o Oda faria, sei lá, na época de Dressrosa, na época de Holy Cake. É mesmo ano, tá ligado? Anos e anos aí com uma certa direção na história, e aí depois do advento Nika na história, ele começou a fazer os negócios mais diferenciados. Dá pra contar nos dedos as vezes que esse tipo de coisa que rolou em One Piece depois do time skip, né? Teve a cena lá do subindo do Zunisha, né? Um desenhozinho lá. Talvez o mundo da habilidade do Kinemon. E acho que só. Me recordo de. Teve a cena de Dressrosa também, né? Da Robin meio que virando desenho, né? Não entendi o que de tão ruim nesse arco. Eu também não entendi o que tá tão ruim nesse arco, né? Tipo assim, eu já não entendia o que tava ruim no arco passado, que o pessoal falou que é um dos piores arcos de One Piece. Né? Um pedaço da galera que acompanha, né? Dizendo que o One Piece tá no seu pior momento. Eu sigo em frente dizendo que isso aqui é aquela mesma situação de MCU da fase 4, né? Que rolou o advento Guerra Infinita e Endgame, e aí o pessoal ficou órfão, né? De esperar a história se desenvolver novamente. Aí tudo que viesse depois é um lixo inacreditável. Tudo bem que a Marvel fez um monte de negócio meia bomba também, meio bosta. Mas a verdade é que boa parte dos filmes e seriados ali tem o mesmo nível de outros que estão antes, né, do Ultimato. Mesmo nível. Na verdade, não mudou tanto assim não, como dizem que tenha mudado de fato, né? Mudou porra nenhuma. Sempre foi esse nível aí. E sempre foi maravilhoso, né? Sempre queriam isso para todos os lados, né? E aí vocês têm isso numa escala maior, aí a água bate na bunda e vocês percebem a cagada que vocês estão fazendo. Mas enfim, o ponto não é esse. O ponto é que parece essa síndrome de fechamento de ciclo. Depois que você acompanha um fechamento de ciclo glorioso e maravilhoso, as pessoas têm dificuldade de esperar esse ciclo, que um novo ciclo se crie e aí você consiga acompanhar essa nova jornada até o seu ápice novamente. Né? Como é que foi esse bagulho? É muito bom lembrar de como isso acontece bastante em One Piece. Se você pegar, por exemplo, o primeiro grande, né, momento de One Piece foi em Alabasta. Né? Foi se construindo ali. Né? Tem o East Blue, mas o East Blue a gente deixa de lado porque ele é redondinho.
e ele funciona para iniciar a história. Passou o vestibular e você entra na Grand Line, o primeiro grande evento que o Oda constrói para chegar é Alabasta, né? Toda essa jornada daqueles vários mini arcos é para chegar e resolver as coisas em Alabasta, né? Você tem toda essa jornada para chegar lá. E aí acontece aquele, né? Aquele belo arco. E aí acaba Alabasta. O que vem depois de Alabasta? O que vem depois de Alabasta? O que vem depois de Alabasta, chat? Um dos arcos mais hateados da história. Acabou o evento Alabasta, vem um evento, né? E eu não tô falando de desmerecendo o arco, não. Tem gente que gosta, gente que não gosta, eu acho algo mediano. Tô falando aqui que o pessoal muito teve problema porque mudou tudo e essa construção é algo singular. Ele começa e termina ali. E a partir dali já vem outro evento. Começa a se desenhar, né? Que é o evento Enies Lobby, correto? Começa para Seven, tudo a caminhada para quê? Para chegar em Enies Lobby. Rolar o advento Nico Robin, né? Me diga o que é viver, luta absurda lá, Booster Chaos, caralho. Mary morre. Isso é um evento gigantesco para os fãs e é um dos arcos mais absurdos e aclamados da história. Você passa por aquilo, o que vem depois disso? Thriller Bark. Outra vez, é a mesma coisa que acontece. Você passa por um grande evento, você entra num arco que ele se resolve sozinho, tanto como foi com o Skype, que é Thriller Bark. Tem sua própria estética única, também como Skype, né? E a hora que Thriller Bark eu já não realmente não gosto de fato nem um pouco de Thriller Bark. Mas enfim, tem sua estética única, tem o seu começo e final redondinho ali, para depois ir pro próximo main event de One Piece, que é Marineford. Começa em Sabaody, correto? One Piece se estrutura assim. Você vai passando por esses momentos, né? Você é guiado por esses sobe e desce, né? Nesses momentos de calmaria, crescimento, ápice e, né, conclusão. É o famoso Kisutekeishi, né? Famoso. Você vai passando por tudo isso e você vai seguindo na história. Porque quando tem essa queda no final, antes de começar a seguir reto e subir de novo, né? Esse momento, as pessoas têm raiva, ódio, pegam mais pesado nesses momentos, porque eles não têm paciência de acompanhar de novo a história começar a ser escrita. É um ciclo em One Piece. Todos os arcos que passam por isso como hate. E que vem depois de Marineford? Desconsiderando o arco de pós-guerra, porque é um arco anexo. Né? É um arco de flashback. Vem o time skip e Ilha dos Tritões. Arco super hateado, de novo. E aí, que vem depois? A construção para o ano. E começa em Punk Hazard. Que vai culminar na derrota do Flamengo. Que vai culminar na derrota do Kaido. No meio do caminho, eles enfiaram um Holy Cake ali. Entende? Veio tudo isso absurdo, gigantesco, da história de mais de 10 anos sendo construída para culminar na queda do Kaido. Rolou a queda do Kaido. Vê depois? Egghead. Egghead é a mesma coisa. Que foi com o Thriller Bark, que foi com a Ilha dos Tritões, que foi com o Skype. Mesma coisa. E agora estamos tendo uma nova construção aí, começando em Elbaf. Simples assim. E as pessoas estão aí nessa amargura, nesse tiltado, falando que o One Piece tá no fundo do mar, no fundo do poço. Cara, One Piece teve muito mal das pernas no começo ali, do time skip, né, com a Ilha dos Tritões e Punk Hazard. Muito pior. E vem falar isso agora? Não dá pra entender, velho. Não dá pra entender. Ainda mais que o arco anterior, tipo, teve revelações pra um caralho, respondeu um monte de coisa, né, e ainda criou ainda mais pergunta pra avançar na história. Coisa que a gente tá esperando de ter luz há mais de 20 anos, né? Um monte de luta legal, muito foda em alguns momentos ali. Pode reclamar de alguma forma como ela foi estruturada, algumas decisões que o outro toma durante a história, mas de modo geral não tem nada gravíssimo acontecendo ali. Sabe? Não dá pra entender essa ânsia de falar que o negócio está sendo destruído. Aí não, inventaram o irmão gêmeo do Shanks. Oda destruiu a história. Que? Mano,
Ah, não, mas a Bonnie virou Nika. Destruiu a história. Primeiro que ela não virou Nika, né? Mas vamos deixar de lado essa ideia burra, deitar a leitura errada na pessoa, e vamos focar. E de fato, o Bonnie também virou Nika, né? Tem dois Nika na história agora. E que de fato, ela também virou e tal. E que isso realmente impactaria o fim da história. Por quê? Por que isso impactaria negativamente pro fim da história? Chega a destruição da história porque existiria a Bonnie Nika. Por quê? O evento Nika na história é literalmente um bagulho que reclamaram com a existência dessa porra, né? O Gear 5 é uma parada que incomoda muita gente. O outro tirou essa porra no cu, na teoria, né? Aí agora estão reclamando também dessa porra. E vocês estão desprezando o Nika, por que isso daí é o final do bagulho agora? Se o Luffy não fosse o Nika porra nenhuma, não seria melhor pra vocês? Por que vocês estão reclamando agora desta porra? Oh, pelo amor de Deus, né? Uma coisa ou outra. Ou você não gosta do Nika, ou o Nika é um negócio muito importante, que deveria ser só o Luffy, né? E aí se aparecer outra pessoa que fosse, vai destruir tudo. Ah, pelo amor de Deus, toma vergonha, cara. É apenas hate pelo hate, né? Haters gonna hate, apenas isso. Bom e velho suco do troll da internet. Simples assim. Comportamento de manada. Fica repetindo o papo de alguém do YouTube. Esse é o maior problema da internet. É você acompanhar a parada e em vez de você apenas replicar o que você acha, você começa a replicar o que um maluco da internet fica falando. Por isso que eu sou uma pessoa que sempre quando eu faço vídeo de opinião, quando eu termino eu falo, você não precisa concordar com o que eu tô falando, filha da puta. Pode discordar à vontade de tudo que eu falei. Beleza? É a minha visão. Que é importante você ter a sua visão. Você tem que escutar e, né, ver opiniões alheias e monte o que você acha. Correto? Ninguém aqui tá certo. Ninguém aqui tá errado. A menos que você realmente esteja fazendo uma coisa, sei lá, falando um negócio escabroso, totalmente, né, burro. Aí, de fato, você vai estar errado. Mas não, calma também. Não é assim. Entendeu? É bastante simples entender as coisas e as pessoas ficam nessa de atacar a parada, ficar frustrado, né? Esse também é um muito bom falar e lembrar aqui. Frustração é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de lidar, né? Até eu sou assim, também eu tenho dificuldade de lidar com algumas coisas e tal. Quando alguma coisa acontece de uma que você gosta muito e isso te frustra, você pode falar que aquilo destruiu a parada, aumentar muito, dando importância demais a uma coisa que não é tudo isso. Imagina se eu tivesse falado que, sei lá, a porra da mecânica de fazer Pokémon gigante destruiu o Pokémon pra mim. Tava fudido, não mais ia fazer nada. Aí matou as coisas, né? Porra, toda hora surge alguma coisa que me deixa mais puto e frustrado com o Pokémon. Se isso fosse o suficiente pra estragar a parada pra mim, já era, né? Porque o tempo todo tem uma coisa pior, sabe? Tem que saber lidar com a frustração. Você não é um ser especial, que a história está sendo construída especificamente para você, não. Porque tem muita gente que ainda, né, que concorde com você, mas tem muita gente que gosta das coisas que você discorda e acha ruim. Muita gente tem dificuldade de lidar com essa situação. Veio o Gear 5, o pessoal não curtiu muito, né? E fica replicando para frente essa raiva, essa frustração de não ter gostado e queria ver uma outra coisa. Eu entendo, acontece. Aí isso não determina a qualidade de uma obra. O que você acha de que uma cena pode ser boa, não vai determinar o panorama geral da situação. Correto? Sei lá, o porra do Luffy virando Nika, que é um negócio que nem existia na história. E aí, de repente existe. Isso se tornou importante, né? Você vai ficar batendo essa tecla o tempo todo, né, digitado e tal. Porra, já estamos em 2025, daqui a pouco a gente chega em 2026. Vocês estão lá reclamando de Gear 5 ainda. Duvidar, daqui a pouco vem Gear 6, tá ligado? E vocês estão nessa porra ainda. Supera, velho. Supera. E é isso. Essa é a ideia, né? Mas eu tentei explicar mais ou menos aqui e tal, né? É lidar com as próprias frustrações e não ficar descontando como se você sempre tivesse certo sobre tudo e todos, tá ligado? Não é assim que funcionam as coisas. Bom, pelo menos é pra mim, né? Eu curti o arco anterior. Eu tô gostando desse começo aqui, né? Ah, um começo bem mais
diferente. Eu tinha falado dos meus últimos reacts, não, react, nas últimas leituras, e eu achei que o Egghead era muito semelhante ao formato que era o Blue e Sabaori, né? Como se fosse uma Sabaori invertida. E eu ainda mantenho essa crítica. Eu acho que de fato é uma Sabaori invertida, porque as coisas que meio que aconteceram lá aconteceram no reverso dessa vez. Inclusive, não à toa o Oda colocou o Kizaru pra ir pra lá e não o outro almirante. Então, foi um espelho para aquela situação lá em Sabaori. E acho isso legal, acho bacana e eu tô gostando desse começo aqui, né? Por isso que eu tô achando que a Elba vai ser grande, porque, pô, ele não tá com pressa de fazer as coisas. Eu ficava sempre todo falando que Egghead ia ser um arco mais curto, né? Foi um ano, né? Um arco mais de boa de passar e tal. E ele foi se alongando, se alongando, se alongando. Talvez o maior problema de que Egghead tenha é se alongar um pouco demais do que tinha que alongar, né? E ficou meio preso em alguns momentos assim, sem avançar do que podia ser, principalmente quando esses caras meio que cercados na ilha, né? Preso ali no caso daquele campo de força e tal, e aí muito aconteceria, nada acontece feijoada, né? Mas eu entendo que o Oda preferiu fazer isso para ter narrativamente uma desculpa para deixar as lutas um pouco parada e ele poder contar o flashback gigantesco lá da mensagem do Vegapunk. Né? Era importante fazer isso e ele fez dessa forma. Acontece. Mas enfim. De toda forma, eu gosto da como as coisas estão indo, né? Vocês podem discordar, e aí tudo bem. Mas, enfim, né? Não acho que é tudo isso que estão tentando pintar também, né? Os caras faz parecer que a gente está acompanhando a pior coisa que o Oda já escreveu. O que não faz sentido nenhum, visto que Zou já ficou muito tempo para trás. Tá vendo como é que é essas coisas? Não falei que Zou destruiu One Piece, né? Não falei. Mas, pô, estão tentando vender o louco de que isso daqui é. Vai entender. Os caras têm seus próprios Zous, né? Que são isso daqui. E estão tentando fazer com que One Piece seja destruído na cabeça deles. Mas, enfim. Por que as pessoas estão insistindo nesse negócio de Bonnie e Nika, velho? Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão ficar falando tanto dessa merda de Bonnie e Nika, Bonnie e Nika, Bonnie e Nika, que vai passar 20 SBS do Oda, vão questionar ele, essa porra, ele vai falar, não, a Bonnie não é Nika, ok? O poder dela faz ela se tornar quem ela quer. Ela altera o seu futuro nesse sentido, né? De se tornar quem a inspirou, que no caso seria o Nika, correto? Ela está mudando o seu corpo para uma forma como Nika. Não significa que ela é a Nika, não significa que ela tem até todos os poderes que ele tem, ok? É algo semelhante? De fato é, mas não é o dito cujo, beleza? Então o pessoal fica nessa situação. E puta que pariu, velho. Daqui a pouco a personagem vai ser deixada de lado, né? Porque aparentemente ela vai ficar aí. A história vai avançar e vocês vão ficar nessa putaria ainda. Sabe? Daqui a pouco a gente tá indo em arco novo, né? Vão superar a Elbaf, vão ir pra outros cantos, vai começar um monte de revelação, a Vindura Guerra Final e outros arcos aí, vão achar o One Piece e vão estar reclamando da porra da Bonnie Nika. Ainda! Supera, carai! Já foi. É isso, é o irmão do Shanks daqui a pouco também. Né? Por exemplo, eu achei que essa porra aí fosse, sei lá, até o vilão do arco. Mas o Oda já sumiu com o personagem novo. Ou seja, ele vai querer preparar alguma coisa específica para esse personagem mais pra frente. Isso aqui serviu apenas para apresentar o filho da puta. Né? Muito provavelmente vai querer explorar o passado do Shanks em algum ponto mais pra frente da história. E é por isso que só serviu para apresentar. Não vai ser o vilão da parada como achei que seria. Aí ele pegou dois bonecos genéricos e tacou aí agora. São esses vilão novos. Pra servir de função do que ele tava fazendo. E é isso. Né? Você até pode reclamar disso daí, mas é isso que tá acontecendo. Sabe? Mas não, os caras vão estar lá reclamando dessa porra o tempo todo, né? Não vão deixar o homem escrever da forma que ele quer fazer. Não. Ah, enfim, né? É claro que eles vão reclamar do que é o One Piece. Evidente, se tem uma coisa que vão reclamar do que é o One Piece, né? E é o mais óbvio, né? Vai ser um bagulho totalmente divisor de águas, né? Vai ter as pessoas que vão gostar e muita gente vai odiar pelo simples fato de odiar. É tipo assim, muita gente quer porque quer que seja um tesouro. Porque a vida inteira foi pintado como se fosse um tesouro.
E eu acho que a última coisa que importaria, né, seria o One Piece ser um tesouro. Porque o One Piece é muito mais que um tesouro, né? Eu imagino que ele tem o valor de um tesouro. Até muito, sei lá, o maior tesouro, né, pelo valor que isso daí teria para mudar o mundo, inimaginamente falando, assim, muito mais valioso que qualquer tesouro, né? Sei lá, velho. Claramente o Roger só falou que era um tesouro para poder fazer alguém chegar lá. Ele queria inspirar a pirataria, poder alguém finalmente chegar lá naquela porra. É essa a função de fazer, de tornar o One Piece um tesouro. Significa que eu não acredito que o One Piece também seja tesouro? De fato, não significa, porque eu também acho que parte dele é. Né? Eu acho que é uma parada que vai ter elemento de muitas coisas. Na minha cabeça, eu sempre achei que quando eles chegassem lá, off Tail, meio que pra coroar todos os sonhos, assim, dos personagens, meio, um bagulho meio místico, tá ligado? E, pô, se fosse só pro Luffy conseguir o sonho dele primeiro do que o resto do pessoal, e isso meio que ficar de lado, seria meio paia na minha cabeça. Então, como na minha cabeça o sonho do Luffy é o sonho final, e aí até o momento a gente não teve nenhum sonho de algum outro personagem ser tipo, alcançado, né? Por mais que desconsiderando que o Brook, né? Porque o Brook, o sonho dele é reencontrar o Labum, então meio que obrigatoriamente vai ter que encontrar o One Piece antes. Então eu acho que o último sonho seria do Brook, depois do Luffy, assim. Tipo, o Blue você pode deixar lá, tá ligado? Pode ter uma corrente absurda lá que vai de todos os mares, especificamente para aquela ilha, de algum modo, e aí os peixes de todos os mares do mundo vão para lá por causa disso. E ali ele encontra na porra da ilha a porra do All Blue. Pode ter, pode ser. Né? O sonho da Nami é fazer mapa do mundo todo. Eu imagino que ela já fez mapa de todos os lugares que ela já passou até agora. Então, no momento que eles basicamente derem a volta ao mundo e completar o bagulho, meio que já vai ter quase isso, né? O sonho do Frank é fazer o navio definitivo, que vai fazer o Luffy virar o rei dos piratas. Então, na teoria, já tá quase completando isso. Zoro quer ser o maior espadachim. Vai ter que lutar com o Mihawk antes, em algum ponto. Né? E, sei lá, o Sanji do All Blue, o Chopper, ele quer curar todas as doenças, ele ainda não chegou nesse patamar de curar todas as doenças, então tem que ver que isso aí. Né? Imagino que conhecendo o Vegapunk agora, se eles trabalharem juntos futuramente, talvez eles consigam fazer um remédio milagroso que realmente cure tudo, todo tipo de doença, e já façam a mortalidade desse mundo aumentar pra caralho, né? Aliás, diminuir pra caralho, né? E a tempo de vida das pessoas suba pra cacete, né? Sabe? A Robin quer descobrir o século perdido, ela vai descobrir antes do Luffy, né? Da guerra final, né? Achar os porra aqui, juntar as porra todas e descobrir dessa porra desse século perdido. Então, porra, tinha que ser, quando chegasse lá, ou parte já tá já feita, parte se cumprir ali, né? Então, porra, sabe, é um mínimo, né? Então não pode ser só um tesouro. Tinha que ser mais, tinha que ser o ápice da parada, sabe? Pegamos aqui, conquistamos isso juntos, sabe? Isso tem que ser forte, né? Na minha cabeça sempre foi pra ser assim. Então, se fosse apenas um tesouro, seria genérico. Seria genérico. Que tesouro tem uns montes dessa porra, dessa história. E isso nunca moveu ele, só moveu a Nami. Vamos ser sinceros. A única pirata ali de fato que mais se move por dinheiro é ela. Então, pô. Protagonista acabar com o filho. Ô, Cyber, me diga aonde isso é uma maldição. Só me diga. Me dê um exemplo claro de que por que isso seria uma maldição. E não faz o menor sentido, né? É a jornada de qualquer ser humano, praticamente assim, todos os seres vivos meio que caminham nessa direção. Não significa que é regra, obviamente. Tem muitas pessoas que não se importam em ter filhos, correto? De fato, não tem. Mas não sei onde isso daí é um problema. Acontece em toda obra. Eu quero que você me recorde em que momento em Fairy Tail os personagens tiveram filho ali. Ah, mas no 100 Years Quest, não. Não tô ligando pra spin-off, não. Tô falando do mangá principal. Né?
Pega um mob. E os personagens lá tiveram filho? Não tiveram, né? Eles nem envelheceram, eles ficam mais mantendo a idade. Sabe? Desculpa. É a famosa maldição que só existe na cabeça do Cyber, exatamente. Tem que entender que é uma coisa natural das pessoas, né? Os pessoas já estão vivendo essa história. Eles vão se apaixonar e eles vão constituir família. Correto? É normal. Você para pra mim e pensa, ah, o Luffy vai ter um filho com alguém? Eu duvido muito. Na minha cabeça, o Luffy, perdão o trocadilho, mas na minha cabeça o Luffy é ex, correto? Ele não dá o mínima foda, literalmente nesse caso. Ele não se importa com isso. Mas não significa que ele não vai ter filho, porque assim como ele tem irmãos que não são de sangue, ele pode adotar um filho. Simples assim, sabe? O simples ato de passar o chapéu pra ele que nunca teve um pai presente, assim, e a figura paterna dele era o Shanks, pode já correlacionar como se ele visse a pessoa como um filho. Se ele passar o chapéu para uma nova geração, tal qual o Shanks fez com ele, para uma nova criança, pode ser essa pessoa que ele considera esse tipo de carinho e afeto. Simples assim. Não é um problema. E não é algo que mudaria o fato de que ele teria um filho, assim, na história. Sabe? Então, porra, não entendo realmente o problema. O Mob, uma hora ou outra, vai ter um filho, ele tem uma vida normal. Exatamente, assim como qualquer pessoa do mundo. De novo, não qualquer pessoa. Assim como boa parte das pessoas. Ele pode ser uma das pessoas que não quer ter filho? Pode também. Então, se você chegou nessa conclusão, qual é o problema de acontecer no final o outro, sei lá, resolver fazer o Luffy ter um filho? Porque isso é um headcanon meu, né? Achar que o Luffy é esse na minha cabeça. Não significa que eu estou certo. Né? Quem sabe isso é o Oda. É porque o Goku, por exemplo, é a pessoa menos capacitada para esse tipo de coisa na minha cabeça. Né? O fato de ter. Não à toa, ele é literalmente um personagem do nível de ingenuidade. Ele tem a porra de uma nuvem voadora que funciona por causa, justamente, né? Que o fator perversão não é algo intrínseco ao personagem. Né? Não tem um, ele tem essa pureza, né? Ele sempre teve isso. Então, desde quando ele se tornou pai, ele continua tendo isso, né? Então, mesmo assim, o Kira foi lá e deu a ele dois filhos, correto? Então, isso pode acontecer com o Luffy também, porque naturalmente é o tipo de coisa que acontece. Você pode ser uma pessoa infantil, você pode ser brincalhona, você pode ser desligada, tá ligado? Esse sentimento alheio. E mesmo assim, se torna pai, sabe? Acontece. Mas aí que tá. É porque você, eu não sei se você já viu Dragon Ball, né? Eu não sei se você já viu Dragon Ball. Você falar que já viu, eu vou ficar confuso, porque o Goku também não demonstra, né? O Goku demonstra mais afeto depois que ele já se tornou marido né, e pai. E mesmo assim, né, vem a famosa piada do nunca ter beijado, correto? Mas o Goku, da idade do Luffy, ali no Dragon Ball clássico, quando o Dragon Ball clássico termina, não demonstrava o mínimo interesse. Ele não sabia nem o que era casamento. E tem a piada do Akira, né, de falar que ele achava que o casamento era algo de comer. Né? Boa piada. Então não, cara. Todo mundo sabe muito bem que o Luffy tem muita da sua base no próprio, né, inspiração do Goku. Assim como boa parte dos personagens existentes no Shonen. Protagonistas, inevitavelmente, acabam sendo inspirados nele porque o Akira, ele moldou gerações de mangakas. O Goku é um cara que tem família, mesmo sendo ingênuo e infantil em boa parte da sua vida, né? Porque ele é assim, mesmo tendo seus momentos de seriedade. Ele tem uma certa mescla das duas coisas. Se você olhar o Luffy, ele também tem isso. Ele é bastante ingênuo, ele também infantil em alguns aspectos,
mas ele é sério e se compromete quando tem que deixar as coisas sérias, né? Quando envolve um momento, pede, ele faz de boa. O que impede de futuramente, quando ele ter resolvido as coisas, ele olhar de uma forma diferente para alguma outra pessoa? Nada. E mesmo se impedir de novo, e mesmo se impedir, não necessariamente ele precisa ter sexo para ser pai, ele só precisa adotar alguém. É uma dificuldade disso. Ele vai ter um filho com a Hancock? Se ele quiser, ele pode ter. Eu tenho certeza que ela adoraria ter um filho com ele. E ele já não sei. Mas enfim, né? Chega desse papo de maluco, né? Pra que ficar pensando nesse tipo de coisa? Não muda porra nenhuma. Domingo que vem teremos live de One Piece e Bleachizada. Luffy e Roger são personagens diferentes, tá? Totalmente diferentes. As personalidades deles não são iguais, inclusive. Eles têm seus momentos de paralelos, que são muito foda quando acontece, mas eles não são a mesma pessoa. Enfim, né? Tamo aí. Deixa eu falar aqui os capítulos de One Piece no mal. 40, 41 e 42. Aqui então de volta. E com isso, finalizaremos aqui a live, né? 1h30, os 3 capítulos. Já falei o que eu tinha que falar por hoje. Vou nessa. Obrigadão que colou aí. Terminar a live aqui que já são 1h da manhã. Devo continuar upando o conteúdo no terceiro canal, né? Que é a minha sina infeliz, que não acaba nunca, parece. Foda. Obrigado quem colou aí. Boa noite aos senhores. E amanhã tem live, né? Amanhã, segunda-feira, né? Dependendo do seu né? Eu deveria já ter começado a fazer o roteiro de reserva, né? Mas como eu não fiz ainda, eu vou tentar fazer isso amanhã. Então eu vou decidir se vai ser anime, se vai ser Power Ranger, se vai ser outra coisa. Amanhã mesmo. O anime não vai ter reserva, né? Porque só vai ter reserva quando eu fizer o vídeo.